todos, meu nome é Eduardo Tamura, sou professor do Departamento de Ciências da Saúde, orientador do Programa de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz. Também coordeno um grupo de pesquisa em cronobiologia e hoje vim aqui falar para vocês sobre o sono e os ritmos biológicos em geral em tempos de pandemia, de isolamento social. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a organização deste evento. Para começar, vou conceituar um pouco o que são, então, os ritmos biológicos. Ritmos biológicos são funções biológicas cíclicas, né, que acontecem em sincronização com os ritmos ambientais, tá? Então, nós temos diversas alterações fisiológicas que se manifestam de acordo, né, ou de maneira sincronizada com o ambiente. Então, a gente tem diferentes ritmos, entre eles, os mais conhecidos, os ritmos circadianos, né, que duram cerca de um dia, tá? Entre eles, o ritmo de temperatura central, o ritmo de sono-vigília, né, o mais bem conhecido ritmo. A gente tem também os ritmos que são infradianos, que se repetem em um período menor do que 28 horas, por exemplo, ciclo menstrual. Os ritmos que são ultradianos, que têm duração menor do que 20 horas, tá? Entre eles batimentos cardíacos, frequência respiratória, e os ritmos circanuais, que são muito comuns em outras espécies, né? Então a gente tem, por exemplo, animais que se reproduzem apenas uma época do ano, que migram, que hibernam, tá? Então esses são ritmos circanuais. No caso de seres humanos, a gente tem vários ritmos que têm, então, um ritmo próximo de 24 horas, tá? Existem muitas individualidades, mas aqui nessa imagem a gente tem um padrão médio da nossa população de diferentes funções fisiológicas, tá? Então a gente tem, por exemplo, um horário de pressão arterial máxima, a gente tem horários em que determinados hormônios são secretados ou apresentam um pico de secreção, por exemplo, o cortisol, que tem um pico de secreção no amanhecer, exatamente antes do período de atividade, a melatonina, que é produzida durante a noite, né, e em seres humanos é um indutor de sono, okay? E várias outras alterações fisiológicas são observadas ao longo do dia e que se repetem, então, dia após dia, né? Portanto, ritmos que são circadianos. Bom, sono, então, como eu disse, é o ritmo mais bem conhecido nos seres humanos. Antigamente, se achava que a função do sono era simplesmente desligar o nosso organismo, né? Então seria uma resposta aí de inatividade aos estímulos sensoriais, ou seja, de percepção do ambiente externo, mas atualmente a gente sabe que não, né? Que o sono, na verdade, tem uma função muito mais importante. Então, atualmente é considerado aí um estado de organização neural, comportamental, preditor de saúde, bem-estar psicológico, tem uma importância muito grande, principalmente para o sistema nervoso, né? Então, auxilia no desenvolvimento cerebral, importantíssimo na consolidação de novas memórias, regeneração de células nervosas, tanto em relação ao balanço energético, quanto no funcionamento e restauração dos estoques de neurotransmissores, da expressão de receptores, enfim. Tá? Apesar disso, o sono, a gente sabe que atualmente é um problema muito grande na nossa população. Então, a gente tem dados alarmantes aí de uma incidência muito alta de distúrbios de sono. Né? Então, esse dado aqui, por exemplo, mostra que 40% da população adulta, em algum momento da vida, né, apresenta aí algum problema de sono. Bom, mas o que faz, né, então, com que o nosso organismo apresente esses ritmos biológicos? Existe algum relógio dentro do nosso cérebro que controla essas funções de maneira diferenciada? A gente sabe que sim, né? Nós temos, então, uma espécie de um relógio, que inclusive recebe esse nome de relógio endógeno, o relógio central, que é uma estrutura localizada no núcleo supraquiasmático, que está localizada
no hipotálamo, né? Na verdade, o núcleo supraquiasmático é o nosso relógio endógeno, né? O relógio central. A maneira como eles atuam dessa forma deve-se à expressão de genes, que são genes específicos, né, que são expressos de maneira diferenciada de acordo com o horário do dia. Então aqui a gente tem alguns exemplos dos principais genes. Esse é o gene PER aqui na linha pontilhada e o gene BMAL em azul também na linha pontilhada. Né? O que a gente vê aqui, por exemplo, é que o gene PER ele é transcrito, tem um pico de transcrição aqui do meio para o final do período claro, e o BMAL tem um pico de transcrição no meio do escuro. Tá? Aqui acompanhando as suas proteínas, né, equivalentes, então a proteína PER e a proteína BMAL, e aqui a gente já percebe algumas diferenças, tanto no horário de transcrição, do pico de transcrição desses genes, quanto no horário do pico em que as proteínas são produzidas, né? Perceba que o gene PER tem aqui um atraso, ou seja, a proteína demora um pouco mais para ser traduzida, né? E a BMAL é rápida, exatamente ali no mesmo horário. Então, esses são genes que têm essa função de relógio, então isso consequentemente faz com que o núcleo supraquiasmático atue de maneira diferenciada ao longo do dia, por exemplo, realizando sinapses em determinados momentos e em outros não, né? Então, dessa forma, ele passa a coordenar o organismo de maneira rítmica, né? Tudo isso é muito mais complexo do que eu estou falando. Então, esses genes, atualmente, são conhecidos muitos outros genes que têm essa função, recebem, inclusive, o nome de genes de relógio em seu conjunto, né, por atuarem exatamente dessa forma. Então, existem vários genes de relógio, né, e aqui nessa figura a gente entende um pouco mais como isso funciona. Então, existem várias alças aí de regulação, de retroalimentação. Então, um gene é transcrito, se forma uma proteína, essa proteína volta ao núcleo, regulando a transcrição de outros genes. Genes que são transcritos também diretamente podem regular, enfim. Então, existem várias alças aí de regulação, né? Isso é muito complexo, extremamente importante e relevante, né? Tanto que os ganhadores do Prêmio Nobel de 2017 de Fisiologia e Medicina, Hal, Rosbach e Young, foram aí os pesquisadores, né, que que descobriram muitos desses genes e a forma como eles trabalham, tá? Bom, então a gente já entendeu um pouco como esses genes, né, têm esse papel de auxiliar nas funções que são endógenas, né, o que se autorregulam principalmente, ou seja, independente das variações ambientais, esses ritmos surgem graças a essas alças de retroalimentação, de autoalimentação, melhor dizendo, né, mas, como a gente sabe, os ritmos acompanham o ambiente. Então, como, né, a gente consegue, por exemplo, mudar um horário, ou, por exemplo, se mudar para um país que tem um fuso horário diferente, e a gente se adapta, correto? Então, nosso organismo é extremamente sincronizado com o ambiente em condições normais. Então, como isso acontece? Bom, a gente sabe que o principal sincronizador para isso é a luz, né? Então, a luz é a principal pista ambiental que informa o nosso organismo as condições ambientais, né? Então, existe uma alça neural direta entre a retina e o hipotálamo, né? Ligando diretamente no núcleo supraquiasmático, que informa, então, a todo momento se existe ou não a presença da luz. Além disso, a gente tem outros sincronizadores, por exemplo, a alimentação, né, que vai trazer também essa informação para o nosso organismo, tá? Bom, então, através das diferentes ações que o núcleo supraquiasmático traz, tanto sinais neurais direto, como regulando glândulas, né, que vão, então, secretar hormônios, entre elas a glândula pineal, por exemplo, que secreta a melatonina durante a noite, por uma projeção do núcleo supraquiasmático, né, passa a regular
todo o nosso organismo. Na verdade, passa a informar todo o nosso organismo o horário do dia, né? Além disso, também é importante ressaltar que muitos órgãos e tecidos do nosso organismo também apresentam genes de relógio, né, os mesmos genes de relógio, e dessa forma também conseguem por si só atuar também de maneira ordenada e diferenciada ao longo do dia. Todo esse conjunto de relógio, do relógio central e também dos chamados relógios periféricos, né, que são esses órgãos que têm, então, esses genes também de relógio na sua maquinaria molecular, promovem o aparecimento dos diferentes ritmos biológicos. Entre eles, né, a gente tem a vigília, o nosso período de atividade, que tanto diretamente como indiretamente pela luz solar, então, promove as diferentes atividades, né, que a vigília traz para o nosso organismo. Tanto atividade física como atividade de uma forma geral, né? Além disso, a atividade por si só também promove alterações fisiológicas no nosso organismo, não é isso? Então, o caminhar, o uso dos estoques energéticos, tudo isso também são informações que vão sincronizando, vão auxiliando nessa sincronização do ambiente externo com o nosso organismo, tá? Isso promove várias alterações fisiológicas. A gente pode citar como um exemplo a queda, né, do consumo energético que induz, que é sinalizado para o nosso sistema nervoso a realizar a indução, por exemplo, da fome, né, a busca por alimento para reposição dos estoques energéticos, né, e a entrada ainda desses nutrientes, por exemplo, sinalizam para o nosso organismo também que ele está em atividade, né? A alimentação está sendo realizada, os nutrientes estão sendo adquiridos pelo nosso organismo e essa informação também é percebida, tá? Então, todo o conjunto de informações faz com que o nosso organismo esteja sincronizado com o ambiente. Vários outros fatores também auxiliam nessa sincronização, além da vigília e da alimentação. O sexo, né? O sexo é um sincronizador muito importante, principalmente para outras espécies. Para os seres humanos, os horários restritos, né? Horário de trabalho, de estudo, que na maior parte das vezes a gente não consegue escolher, ou seja, é uma imposição do ambiente externo, correto? Horários que são diferenciados, por exemplo, as festas, né, que normalmente acontecem durante a noite, durante a madrugada, tudo isso também promove a sincronização ou a dessincronização, né? E aqui um ponto que vale a pena ressaltar é dizer que jovens têm um poder de sincronização muito maior do que idosos, do que mais pessoas mais velhas, né? Então, por isso, jovens, no geral, não sofrem tanto com essas variações, por exemplo, aí para uma festa, né? Rapidamente eles conseguem se recuperar, tá? Muito mais facilmente do que uma pessoa mais velha. Existem aí vários fatores que ainda podem influenciar nesse processo de sincronização, desincronização. Aí vou pontuar algum deles. A gente tem, por exemplo, os cronotipos, né? Como eu disse, todos os ritmos biológicos são muito individuais, então cada indivíduo vai ter a manifestação de uma maneira diferente, né? E os cronotipos é um dos principais fatores. Então, o que são os cronotipos? O horário em que os ritmos circadianos, né, expressos no indivíduo, eles vão se encaixar no dia de 24 horas. Então, a gente tem aqui como a gente pode representar, separar esses indivíduos entre matutinos, vespertinos e intermediários, sendo que a grande parte da população se encaixa num perfil intermediário, mas a gente tem uma pequena parte da população ainda que é extremamente matutina e outra que é extremamente vespertina, tá? De maneira bem resumida, a gente sabe que indivíduos, então, que têm o cronotipo matutino, eles tendem a acordar mais cedo, tendem a dormir mais cedo, correto?
E o contrário, indivíduos que são mais vespertinos tendem a acordar mais cedo, elevar suas atividades, né, sua atenção, por exemplo, sua performance mais tarde do dia e tendem a ter sono também mais tarde da noite, né? Essas são as principais diferenças em seres humanos que a gente observa. Além disso, né, o cronotipo ele varia, no geral, de acordo com a idade, o sexo, tá? Então, nesse gráfico, a gente consegue ver bem que durante a infância a gente é mais matutino, chegada da adolescência, com pico no final da adolescência, né, para o início da idade adulta, a gente vai ter o auge da vespertinidade, né, então os adolescentes são muito mais vespertinos, ok? Reparem aqui que existe uma diferença de gênero, né, então mulheres da infância, meninas vão tendo a vespertinidade igual aos meninos, mas as meninas param, né? Estabilizam essa vespertinidade, enquanto os meninos ainda continuam por alguns anos, né? Então isso mostra um amadurecimento mais precoce em relação à fisiologia do organismo feminino em relação ao organismo masculino, né? Depois isso se estabelece na vida adulta e com o passar da idade, com a chegada aí do envelhecimento, os indivíduos vão se tornando cada vez mais matutinos novamente, né? Então a gente tem o auge, na verdade, da matutinidade no envelhecimento, tá? Atualmente isso tem sido bastante estudado, a gente tem muitas alterações que podem acontecer, principalmente com esses extremos, né? Então, a gente tem uma queda muito grande, por exemplo, né, da performance, tanto física quanto intelectual, quando as atividades são realizadas em períodos inversos. Ou seja, um adolescente, por exemplo, que está ali no auge da sua vespertinidade, quando ele é imposto a ele realizar atividades logo ao amanhecer, o seu desempenho é muito menor do que se fosse realizado mais tarde, correto? Então, mas isso envolve vários outros parâmetros que não só a performance, né? A gente tem, por exemplo, as psicoterapias, tem uma relevância muito grande, o desempenho nas psicoterapias, né? O sucesso dos tratamentos, isso também pode ser relevante de acordo com o horário em que essa terapia é realizada, tá? A gente tem essas alterações gerais nos ritmos biológicos, a gente pode exemplificar isso melhor pelos processos relacionados ao sono, né? Então a gente tem essas alterações que se encaixam entre privação de sono, quando o indivíduo é privado de dormir, né? Ele não consegue dormir no horário que ele deveria dormir, restrição de sono, isso é o mais comum, talvez, que é quando o indivíduo precisa dormir uma quantidade de tempo e ele não consegue, também muito comum nos adolescentes, né? Se a gente já pensar, então, em tudo que a gente falou, eles estão no auge da vespertinidade, eles não conseguem dormir cedo. No entanto, é imposto a eles, quando estudam de manhã, cedo, que eles acordem muito cedo. Dessa forma, o tempo deles de sono é restrito. Eles dormem menos do que deveriam, tá? E também um problema extremamente grave são os trabalhadores em trocas de turno. Não só os trabalhadores, mas pessoas que realizam trocas de turno por um período muito prolongado de tempo, né? Então, a gente tem dados que mostram que em países industrializados, aproximadamente 20% dos trabalhadores, eles fazem ou troca de turno ou são trabalhadores noturnos, tá? E desde 2009, a troca de turno, o trabalho em troca de turno, está na lista da IARC, né, da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, como provavelmente carcinogênico. Tá? Isso foi já comprovado principalmente em trabalhadoras noturnas, da área da saúde, mulheres que têm uma incidência muito alta de câncer de mama. Okay? No geral, todo o processo que leva a uma desincronização, né, ou seja, da perda, então, dessa sincronização dos nossos ritmos biológicos com os fatores ambientais, trazem prejuízos à saúde humana.
Atualmente, algo que também vem sendo alvo de muitos estudos é o uso incorreto da luz artificial durante a noite, né? Obviamente, que traz então vários prejuízos à fisiologia, tá? Ocasionando então prejuízos tanto à saúde humana quanto ao ecossistema de maneira geral. Então, a incidência de luz, principalmente aí em países desenvolvidos, atualmente durante a noite é muito alto, né? E isso vem aí trazendo prejuízos cada vez maiores que vêm sendo estudados pela comunidade científica. Bom, atualmente, então, essa é uma cena bastante comum, né? Crianças aí utilizando, não só crianças, adultos também, né? Que utilizam telas de maneira incorreta à noite, né? Principalmente à noite, e isso então vai trazer esses prejuízos para a saúde. Né? Tanto nós temos aí um problema relacionado à atenção, né? Que se direciona para um horário incorreto do dia, também a incidência de luz, a intensidade da luz, a força dessa luz, muitas vezes é uma luz muito alta, e também a cor da luz, né? A gente sabe que luz mais para o lado azul, né, traz mais prejuízos ainda. Isso pode acarretar, por exemplo, na expressão incorreta, da transcrição incorreta dos genes de relógio, os hormônios podem deixar de ser produzidos, por exemplo, a melatonina, com o uso de luz alta durante a noite, bloqueia essa produção de melatonina, por exemplo, tá? Entre os vários prejuízos que isso pode trazer, né, já que vários, então, desses processos rítmicos, né, que o nosso corpo precisa, isso depende tanto do escuro quanto do sono correto, né? A gente tem, por exemplo, o hormônio do crescimento, que depende desses processos de escuro e de sono para que possa ter o seu pico de produção, que é tão importante tanto para nós, mas principalmente para as crianças, né? Então, o hormônio do crescimento é um hormônio que tem um pico de produção tanto durante a noite e como durante o sono, né? Então, quando a gente começa a perder essas características, traz, obviamente, prejuízo à nossa fisiologia. Além disso, né, todos esses distúrbios hoje também vêm sendo muito estudados relacionados aos transtornos mentais. Então, a gente sabe que existe uma relação de causa e efeito. Então, tanto transtornos mentais que podem levar a distúrbios de sono, quanto distúrbios de sono que não tratados podem também acarretar, desencadear algum tipo de transtorno mental. Né? Bom, então, em vista de tudo isso que a gente já falou, a gente já consegue fazer várias relações com esse momento que a gente vive hoje, né? Então, eu vou falar um pouco sobre alguns dados que a literatura mostra e também trazer algumas informações que podem ser pertinentes nesse momento. Então, em trabalhadores da área da saúde, é um grupo que vem sendo bastante estudado e que, obviamente, a gente tem uma preocupação muito alta em um momento como esse, né? De uma forma geral, que são os que estão mais expostos aí a esse momento, né? A gente sabe, são trabalhos recentes desse grupo da Holanda, que antes, na verdade, da pandemia, mas que a gente pode entender um pouco mais essa relação. Então, esses trabalhadores da saúde que fazem troca de turno de maneira rotineira, eles tiveram, né, um aumento de infecções por influenza e por outras doenças respiratórias agudas em aproximadamente 20%, quando comparado a trabalhadores da saúde que trabalham em horário regular, tá? E isso ainda está relacionado também com uma menor quantidade e qualidade do sono, ok? Então existe essa relação, a gente sabe que problemas relacionados ao sono ou uma má qualidade do sono traz também uma queda da imunidade. Tá? Agora, esse trabalho recente em Wuhan, né, no epicentro ali na China da Covid-19, também com trabalhadores da área da saúde, mostra que esses trabalhadores que estavam atuando ali na linha de frente, tá, em janeiro e fevereiro, eles demonstram algumas características. Né? Então, quando eles têm um suporte social maior,
ou seja, quando eles se sentem mais apoiados pela comunidade, pelo seu entorno, eles dormem melhor, eles têm um aumento da sua sensação de autoeficácia, ou seja, da sua capacidade de lidar com aquela situação, e são profissionais menos estressados e ansiosos, tá? E o contrário é verdadeiro, ou seja, quando eles não se sentem apoiados, eles não dormem bem, né? Eles não se sentem capazes de enfrentar aquela situação e são indivíduos, são profissionais muito mais estressados e ansiosos, ok? Outros trabalhos com a população em geral da China, né, trazem dados que também são interessantes, né? Então, esse é um trabalho que foi realizado com a população em geral de toda a China, né, que mostram que indivíduos que acham que tem pouca informação sobre a Covid-19, tanto na mídia como acesso, né, de uma forma geral, a informações sobre a Covid-19, mas pela falta dessas informações, são indivíduos que são mais estressados. Estresse, um outro fator que a gente sabe que está altamente ligado ao sistema imune. Né? Então, o alto estresse leva a uma queda também no sistema imune, favorecendo uma infecção. Né? Esse outro trabalho, com um N inclusive muito maior aqui na população chinesa, mostra que sintomas de ansiedade e depressão estão relacionados a indivíduos que buscam notícias ou falam sobre, estão em contato com a Covid-19 por mais de 3 horas por dia, com notícias, né? Por mais de 3 horas por dia. Também mulheres jovens, com menos de 35 anos, e profissionais da saúde que têm baixa qualidade do sono. Essas são as características que favorecem o aparecimento desses sintomas, tá? Esse outro trabalho também com a população chinesa mostra que eles ficam mais tempo na cama, então a população no geral, né, no geral, ficam mais tempo na cama, no entanto, eles têm uma incidência muito maior de insônia. Então, ou seja, apesar de ficarem mais tempo na cama, dormem menos, dormem com uma qualidade muito pior. E isso também está ligado mais às mulheres, também com pessoas que têm esse estresse relacionado à Covid-19, né, ou a preocupação com as notícias sobre a Covid-19 e apresentando, então, esse estresse maior, né, os sintomas de depressão e de ansiedade muito maiores. Na Espanha, um trabalho tem dados semelhantes, né, com a população da Espanha, mostrando que altas taxas de sofrimento estão ligados a uma diminuição na qualidade do sono, uma má qualidade do sono, há também um aumento muito grande de indivíduos que ficam mais tempo buscando notícias sobre a Covid-19, também ligado a mulheres jovens, então mulheres apresentam aí uma ansiedade maior nesse momento, mas a gente sabe que isso é algo que se repete em transtornos de ansiedade, por exemplo, tá? E também está ligado a indivíduos que se sentem mais, têm um sentimento maior de solidão, tá? Esse é um trabalho interessante, realizado na Itália, relacionando com a obesidade em crianças, tá? Então, esse é um trabalho que foi feito com jovens de 6 a 18 anos da cidade de Verona, que tiveram, então, esse período de lockdown, e durante esse período se comparou, né, um estudo longitudinal com dados ali de 2019, e aí o que se observa é que as crianças, então, nesse período de lockdown, eles têm uma maior quantidade de sono, eles dormem mais, que não significa que tem uma qualidade maior de sono, mas eles têm outros problemas. Então, eles têm um aumento da alimentação, no entanto, da alimentação seletiva, né? Então, eles comem mais fritura, mais carnes, mais bebidas açucaradas, mas não comem mais vegetais ou frutas, né? Diminuiu muito a quantidade de exercícios e aumentou muito o tempo de tela, tá? Então, eles têm aí aproximadamente 5 horas por dia a mais de uso de tela do que no período semelhante aí do ano passado, de 2019.
Outro dado que a literatura vem mostrando, e aqui a gente pode fazer um adendo geral, que não só para distúrbios de sono, mas para várias outras áreas da saúde, né? A gente teve uma diminuição muito grande do tratamento não emergencial dos distúrbios de sono, tá? Então, esses são dados aqui da Europa, mostrando que o tratamento, o diagnóstico, por exemplo, diminuiu muito, o diagnóstico de apneia, por exemplo, diminuiu muito, né? E isso é, obviamente, algo esperado, até mesmo pelo risco, né, que isso ocasiona, mas é o que se espera e algo que, infelizmente, espera-se que vá acontecer com tudo isso, é uma terceira onda, chamada da Covid-19, que não estaria relacionada diretamente à Covid-19, e sim ao aparecimento de outras doenças, por exemplo, distúrbios de sono, né, que devem resultar pela falta de tratamento preventivo e de diagnóstico durante esse período que a gente está vivendo. Então, existem aí várias relações que vêm sendo estudadas entre a Covid e os ritmos de uma maneira geral, principalmente pela falta das pistas ambientais, esses sincronizadores que a gente está falando bastante, né? Por exemplo, os horários restritos de trabalho de escola, a rotina alimentar, que a própria rotina, né, das exigências de horários impunha para nós, tanto em relação aos horários, ao tipo de alimentação, aos excessos, né, que acontecem nesse período que a gente fica isolado, o próprio isolamento social, sentimentos de solidão, diminuição do prazer, há alterações na exposição à luz, então a gente tem aqui a diminuição da exposição solar, o uso incorreto da luz artificial, das telas em excesso, tanto pela intensidade como pela coloração, que a gente já falou, a falta de exercícios físicos, né? Tudo isso podem ocasionar em desincronização. Além disso, o estresse, a ansiedade, a depressão, sintomas, né, relacionados a isso, tanto pelo aumento dos sentimentos negativos, excesso de preocupação, por exemplo, como pela falta dos positivos, né? Pela falta dos sentimentos positivos, do lazer, não é isso? Então, tudo isso também pode ocasionar. Além disso, a gente tem o jet lag social. O jet lag social é uma variação que pode acontecer na sincronização. Então, como eu dei um exemplo, por exemplo, dos jovens que vão para as festas, né, à noite, isso é algo comum que acontece na nossa vida em condições normais. Então, a gente tem que acordar, por exemplo, num horário restrito, por conta do nosso trabalho, do nosso estudo, correto? Quando a gente vai para os finais de semana, a gente acorda num horário diferente, normalmente, né? Que é o nosso horário ideal, que é o que a gente gostaria de fazer, não é isso? Para a maior parte das pessoas, essa variação é normal. Outras pessoas sofrem muito com isso, né? Nessa alteração entre o horário que é imposto pelo ambiente e o horário endógeno do nosso organismo. E isso é chamado de jet lag social, né? Para pessoas que não conseguem fazer essa variação tão facilmente. Isso vai ser um grande problema, principalmente no retorno às nossas atividades. Aí a gente vai pontuar alguns outros aspectos. A gente tem, por exemplo, a gente sabe que tanto o processo de desincronização, tá, quanto a polifagia, e uma coisa pode estar relacionada à outra, né, o excesso de alimentação, levam aí a vários problemas, tá? Obesidade, desbiose, aumento de câncer, da incidência de câncer, as desordens de sono, obviamente, tá? Então, isso pode ser minimizado, por exemplo, simplesmente ajustando os horários, né? Então, tendo um horário restrito de alimentação, obviamente, né, uma dieta balanceada, então vários desses problemas podem ser minimizados também. Bom, o consumo de álcool também é uma preocupação desse momento, relacionado não só aos ritmos, mas a outros problemas, obviamente. Então, o que se sabe hoje é que existe um aumento do consumo residencial, né? Então, a gente teve uma queda aí em restaurantes e bares, mas o consumo residencial aumentou muito.
principalmente pela população comum, né? Obviamente isso vai trazer riscos, por exemplo, a dependência, né? Mas a gente vai se ater um pouco mais aos ritmos aqui, tá? Então existe um mito, em alguns países isso tem sido um problema sério, né? Do consumo de álcool, que o álcool combate a Covid-19, né? Que o álcool impede que o vírus infecte nosso organismo. Né? Obviamente isso é um grande mito, um grande erro, né? Não existe nada que comprove isso, pelo contrário não, né? Mas é óbvio que isso não é real. Além disso, muitas pessoas usam o álcool como relaxante, né, para esquecer, para conseguir dormir. Então, um hipnótico, eu bebo para conseguir dormir, me ajuda a dormir, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? O álcool é sim um indutor de sono, então ele facilita o início do sono. No entanto, ele aumenta muito a incidência de despertares durante a noite, né? Ele altera os nossos estágios de sono. Então, por mais que a gente não perceba, ele prejudica a qualidade do sono e não a quantidade, tá? Não necessariamente a quantidade. Claro que isso a gente está falando da população comum. Se a gente junta isso com os distúrbios relacionados aí ao álcool, né, a dependência, são problemas também maiores e que também são alterados em relação aos ritmos biológicos, né? Então, numa fase inicial da dependência, a gente tem sintomas semelhantes à população geral, tá? Então, aumenta, facilita a indução do sono, tá? Então, diminuindo a latência do sono, né? Ou seja, eu durmo mais rapidamente, mas eu aumento os despertares durante o sono. De acordo com o avançado dos estágios de dependência, né? Dependendo do estágio em que o indivíduo está, ocorrem outras alterações. Por exemplo, ele não dorme, né? Inicialmente é mais difícil para esse indivíduo iniciar o sono, tá? Então, são variações que vão acontecer de acordo com o estágio da dependência, né, dado pelas alterações neurais que o consumo, que a dependência traz. Bom, aqui então a gente vai ver um painel geral do que a gente sabe hoje, né? Então, o que toda a literatura vem mostrando é que para a maior parte dos indivíduos que ficam muito tempo ali em contato com a mídia, com notícias relacionadas à Covid-19, isso gera um estresse muito grande, né, nesses indivíduos. São indivíduos que são muito estressados por conta aí desse momento, né? O estresse diminui a imunidade e também ocasiona distúrbios de sono ou alterações simplesmente no sono, né? Alteram a qualidade do nosso sono. Além disso, essa alteração, essa baixa qualidade do sono também a gente sabe que causa quedas na imunidade, também elevam ainda mais o estresse, né? Fora toda os problemas, né? Por exemplo, com o aumento da Covid, com o aparecimento de outros distúrbios, a gente tem ainda os transtornos mentais, que podem ser resultantes de todo esse conjunto, né? Como a gente já falou um pouco hoje, a gente tem vários aí atores no meio dessa história toda que podem potencializar ainda mais todo esse ciclo, né? Levando, então, ao aumento da incidência de transtornos mentais e facilitando também a infecção pela Covid-19, e não só por ela, mas por outros tipos de vírus, por exemplo. Bom, então são apenas aspectos negativos que a gente vive nesse momento? Não, existem alguns aspectos positivos se a gente conseguir lidar com essa situação, né? Então a gente consegue, num momento como esse, para a maior parte da população, né, que vive hoje em isolamento social, que trabalha, estuda dentro das suas residências, isso possibilita que a gente consiga fazer uma organização maior das nossas rotinas, né? Por exemplo, pela diminuição do tempo de deslocamentos, diminuição do tempo gastos em lojas, diminuição da imposição daqueles horários que eram restritos, né, como trabalho, de escola. A gente
a gente tem um tempo maior para exposição à luz solar, dependendo, obviamente, das condições da sua residência, né? Claro, a gente pode ter um aumento maior para as atividades físicas, mesmo que dentro de casa, e que antes muitas vezes a gente não tinha, e possibilitando, então, com tudo isso, um alinhamento com o ritmo nosso, que é endógeno ao nosso organismo, né? A gente já falou bastante aí sobre os adolescentes, com certeza aí os adolescentes agora conseguem chegar um pouco mais próximo do seu ritmo ideal, né? Serem mais vespertinos, que é o que o organismo deles é, tá? Com tudo isso, então, a gente pode ter uma melhor qualidade do sono, dos ritmos biológicos e da qualidade de vida de uma forma geral. Bom, então aqui a gente tem vários fatores que estão associados à insônia, né? Ingestão de café, de bebidas alcoólicas, principalmente tarde da noite, né? Alimentação excessiva, trabalhos difíceis e estressantes à noite, atividade também física e atenuante durante a noite, o uso de telas, a gente falou bastante, não associar bem a rotina de dormir, ok? Os trabalhos em turnos, e a gente tem outros que são facilitadores, né? Então, manter uma rotina, o ambiente de dormir, né? Associar a cama sempre a um local de relaxamento, então evitar trabalhar, né? Obviamente, se manter em exercício durante o dia, promover no horário próximo de dormir sempre atividades que sejam mais relaxantes para que facilite, então, a indução do sono. Existem ainda outras recomendações dadas aí por vários órgãos, como as sociedades de sono, como a Organização Mundial da Saúde. Entre elas, né, a gente falou um pouco sobre isso também, restringir, claro que o conhecimento sobre a Covid-19 é importante, né, mas a gente tem que restringir esse tempo e também nos limitar, nos localizar até onde vale a pena a gente despender nosso tempo para isso, não é? Então, o ideal é a gente restringir um tempo, um determinado momento do dia para pesquisar, para falar, para ouvir sobre isso, né? Para que não tenha, então, esse aumento desses sintomas negativos e, obviamente, sempre buscar fontes que sejam confiáveis, né? Para isso. Regular sua rotina, acho que está muito claro, espero que esse tenha sido uma informação que tenha ficado muito claro para todos, de acordo, tentar ajustar isso de acordo com o seu cronotipo, se manter ocupado, com a mente voltada a atividades que não necessariamente estejam, então, ligadas ao estresse, né? Buscar as redes de apoio, as redes sociais, o contato com os familiares e amigos, através dessa forma como a gente pode hoje, não é isso? Se possível, tomar café do lado externo, então essa é uma dica bacana, porque isso auxilia na sincronização. Então, acordar e buscar, claro, de novo, na medida do possível, das condições da sua residência, ir para fora, né, tomar um sol, ir para sua sacada, para o seu quintal, tomar um café ali, para mostrar para o seu organismo que você acordou, que ele está em atividade, né? Isso vai facilitar bastante também. Mas, apesar de tudo isso, é importante que a gente também esteja preparado para o retorno, né? Ou seja, então, apesar da gente tentar buscar a chegar o mais próximo do nosso cronotipo, também é importante a gente ter um meio termo. Tá? Então, qual é o horário que eu tenho que acordar durante meu período de trabalho? Tentar não distanciar muito isso. Por quê? Porque senão, a hora do retorno, isso vai ser muito mais difícil. Né? Então, a gente já precisa começar a se preparar para esse retorno, para tentar não distanciar muito dessa situação que a gente vai voltar. Né? A gente vai voltar e a gente vai precisar estar preparado e facilitar, então, esse processo. Bom, gostaria de agradecer novamente aí a oportunidade. Esse é o meu grupo de pesquisa. Mandar aqui um abraço a todos os integrantes do grupo, os meus alunos e colaboradores. Essas são as redes sociais em que a gente sempre posta as nossas atividades, as novidades que a gente realiza e as sociedades das quais eu faço parte. Um abraço a todos e fiquem em casa
com saúde.